tudo bem com você? Eu sou Érica Gomes, eu sou educadora financeira, uma das sócias do Inspire Instituto, uma empresa focada em educação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode, de uma forma tranquila, de uma forma simples, planejar alguns objetivos de vida para a gente conseguir alcançar todos eles. Bom, eu sempre falo que primeiro a gente precisa fazer algumas reflexões para entender como é a nossa relação com o dinheiro. Falar de dinheiro é um tabu. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não tem uma boa relação com o dinheiro e por isso acaba não querendo tocar no assunto, não querendo nem participar de conversas sobre esse assunto, né? O que na verdade é um erro, a gente precisa falar sobre. O dinheiro faz parte do nosso meio, faz parte do mundo. O dinheiro é a mola que move o mundo, a gente não faz praticamente nada sem o dinheiro. Então a gente precisa, além de ter uma relação muito boa com ele, a gente precisa saber usá-lo, a gente precisa saber como conduzir, né, essa relação tão delicada em alguns momentos. Mas a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro, sim. E quanto mais cedo, melhor. Quanto antes você começa a lidar com o dinheiro de uma forma saudável, mais fácil você vai conseguir construir um futuro sustentável. Então vamos fazer algumas reflexões aqui para começar. Me responda a seguinte pergunta: o que você precisa para ser financeiramente feliz hoje? Pega aí, aproveita esse momento. Pega um caderno, uma caneta para anotar, ou se você estiver no computador e quiser digitar mesmo no computador, nós vamos fazer algumas atividades aqui hoje, tá? Então, se você tiver um caderno aí, um caderno de anotações, vamos lá. Pega agora para você fazer a primeira atividade, que é uma atividade de reflexão. E aí você me responde: o que você precisa para ser financeiramente feliz hoje? Olha, tem gente que me fala que para ser financeiramente feliz precisa de uma casa. Tem gente que quer uma casa de praia para acordar todos os dias e olhar para aquele marzão. Tem gente que prefere uma casa no campo, uma casa nas montanhas. Tem gente que gosta muito de carro, então quer ter vários possantes na garagem. E aí, e você? Reflita bastante. O que você precisa para ser financeiramente feliz? É um bem material ou não? Ou você estaria feliz se você pudesse ajudar outras pessoas, por exemplo? E de repente, se essa ajuda fosse financeira, você estaria mais feliz? Vou te dar o meu exemplo. Para mim, ser financeiramente feliz hoje seria eu estar num cenário de liberdade financeira. Total liberdade financeira. Ou seja, tendo dinheiro trabalhando para mim e eu curtindo a vida. Isso é ser financeiramente feliz para mim. Já respondeu? Então vamos seguir. Uma outra pergunta para você refletir. Aliás, não só para refletir. Faz umas contas aí e me responde. Se a partir de hoje você não receber mais o seu ganho mensal, por quanto tempo você consegue manter o seu padrão de vida? Essa é uma pergunta que a gente nunca se faz. Aliás, a gente nunca para fazer reflexões, não é verdade? Mas essa é uma pergunta bem intrigante. Se eu perco meu emprego agora, se eu perco a minha renda mensal agora, por quanto tempo eu vou manter o meu padrão de vida? E aí, pessoal, você precisa entender o seguinte: manter o padrão de vida não é perder o emprego e fazer cortes, fazer readequações nas suas despesas, no seu planejamento, tá? No seu planejamento familiar. Manter o padrão de vida é você manter tudo o que você tem hoje. Então, se você tem filhos no inglês, filhos no balé, filhos no futebol, tudo isso precisa ser mantido. Então, de novo, anota aí no seu caderno, me responde. Por quanto tempo você mantém esse padrão de vida que você tem hoje se você perder a sua renda? Perguntinha de vestibular essa, não é verdade? Bom, não tem como falar de vida financeira, não tem como falar de consumo
sem falar de cérebro, sem inserir a neurociência na nossa conversa. Não é novidade para ninguém que o nosso cérebro comanda todo o nosso corpo, comanda todo o nosso organismo. Então ele é responsável por nossas emoções, ele é responsável pelas nossas funções motoras, por nossa inteligência, por nosso instinto de sobrevivência, por nossa linguagem, por nossa memória. Tudo isso o cérebro tem o comando. E com qual objetivo? O cérebro trabalha sempre para que todo esse organismo funcione em harmonia, funcione da forma mais equilibrada possível, tá? Então, toda vez que tem uma mudança, uma quebra de padrão, toda vez que tem uma mudança mesmo, o cérebro tem uma certa dificuldade de absorver essa mudança. E por isso mudar é tão difícil. Mudar requer muita energia, muito gasto de energia. E o cérebro acaba resistindo às mudanças. Para pensar. Se hoje você mudar de setor, mudar ou até mudar de mesa, mudar o local da sua mesa, quando você chegar, de repente assim, no dia lá para trabalhar, e você vai ver a sua mesa em outro lugar, vai gerar um desconforto com certeza. Por mais que você ame o seu ambiente de trabalho, por mais que você ame as pessoas que estão ao seu redor, gera um desconforto, porque você estava ali acostumado a sentar naquele cantinho, olhando para aquele quadro, olhando para aquela janela, olhando para aquela vista. Aí de repente te colocam numa outra posição e você não vai mais conseguir olhar para aquele colega de trabalho, você não vai conseguir mais olhar para aquele quadro. Então gera um desconforto sim, gera um incômodo na gente. E isso é super natural. Qualquer mudança vai gerar um incômodo nas pessoas. E aí, quando a gente fala de vida financeira, não é diferente, muito pelo contrário. Então vamos refletir um pouco mais. Hoje, você tem clareza de quais atitudes você precisa mudar para ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro? Que atitudes são essas? Que ações você julga que são necessárias implementar para que a sua vida financeira seja mais positiva, seja mais fluida, seja mais leve? O que você tem que fazer para isso acontecer? Você já parou para pensar como o seu cérebro reage quando você está sem dinheiro? Sabe aquele momento assim, zerado? O mês acabou, não tenho um centavo, ainda fiquei sem pagar algumas contas. Seu cérebro reage de uma maneira positiva ou negativa? Seu cérebro reage bem? Você fica bem quando você está sem dinheiro? Agora o contrário. Vamos parar para pensar em como seu cérebro reage quando você está com dinheiro. Quais são as suas reações? Qual é o seu comportamento quando você está com dinheiro? É de alegria, felicidade, euforia? Ou você fica triste? Ninguém fica triste quando está com dinheiro, não é verdade? Pois é. E aí, falando de cérebro, falando de emoções, de memória, de sentimentos, a gente tem uma equação muito interessante que você vai poder anotar aí no seu caderno. Você é o resultado de uma somatória entre as suas histórias e as suas escolhas. Então, se eu somar a sua história de vida com as suas escolhas, o resultado é você. E aí pensa bem, que história de vida você está construindo? Que escolhas você anda fazendo por aí?